Olá, meu nome é Francisco Farias, eu sou aluno da Faculdade Estácio e estou aqui para apresentar o meu PCC da disciplina História da Educação, onde apresentar um trabalho revisando a história e projetando as perspectivas futuras. O principal objetivo do trabalho é identificar as características dos modelos educacionais no discurso da história, bem como suas contribuições para a formação do sujeito, dos sujeitos e das sociedades. Reconhecer a importância do diálogo produtivo em História e Pedagogia, enumerar as contribuições dos povos e dos fatos históricos da Constituição, dos modelos de formação do sujeito e na instituição do conhecimento. A ideia é procurar num livro de história e procurar esses alguns fatos e esses objetivos do trabalho. Eu procurei no livro de história, Oficina de História, um livro muito bom, onde ele fala desde as civilizações das antiguidades, passando pela Idade Média, expansão europeia, impérios coloniais e revoluções. Ele enumera de A a B, né, de histórias muito político, mas ele introduz um pouco sobre a história e a educação. Eu pude ver que o livro ele traz essas mudanças políticas como uma mudança para a nossa sociedade e uma transformação que contribui para a formação da nossa sociedade hoje. Eu poderia dizer que todas essas mudanças, essas coisas que aconteceram, que a gente pode ver e estudar e ver no livro, ele traz essa mudança do o governo atual que nós temos, a crise política, eu diria até a crise do coronavírus, foi influenciado também por toda essa mudança e essa formação da sociedade que nós temos hoje. Alguns pontos interessantes que podemos ressaltar no livro, quando falamos de fato da situação que se destacam da história da educação no Brasil e no mundo, o livro traz como a escrita um elemento de linguagem que muda a forma da sociedade se comunicar. Né? Eu poderia dizer, ele traz, poderia dizer não, o livro traz a história dos jesuítas. Quando a gente fala nos jesuítas, em 1549, quando os primeiros padres jesuítas eles chegaram ao Brasil, que na verdade é assim que começa a história da educação no nosso país. Então, o Brasil habitado apenas por índios nativos desnudos e considerados profanos, a educação que era totalmente ligada ao catolicismo, já o próprio nome diz, os padres jesuítas, né? E que era praticamente a única, e foi a única por cerca de 200 anos. Mas eu poderia, o livro fala sobre o Império, e eu posso citar que a educação no Brasil, no Império de 1822 a 89, 1889, aí, após a independência do Brasil, com a Constituinte de 23, passou a discutir políticas de educação pública e criação de universidade no Brasil. O resultado desse movimento veio em 15 de outubro de 27, que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos. O livro também ele aborda sobre a ditadura militar e falando sobre a ditadura militar, o golpe de Estado em o golpe de Estado, o seu governo militar, ditatorial, né, poderia dizer assim, a educação brasileira passou por drásticas mudanças. A principal dela ligada ao objetivo final do ensino institucional, que como sendo a formação e a capacitação profissional para atender às necessidades capitalistas, ao invés de formação para a capacidade do próprio cidadão e do aluno. E a gente pode ver isso que foi totalmente a liberdade de expressão dos professores, a liberdade de expressão dos alunos, a gente não tinha liberdade é, de imprensa, tudo isso foi nós sofremos com a ditadura militar. E isso o livro ele traz, né, essa parte. Existe também algumas formas de diálogos, né, que tem no texto. A gente pode ver, o livro ele aborda textos de jornais, aborda diferentes povos, culturas, né, tudo isso no decorrer do tempo que a gente pode que transcreve no livro. É, o livro ele não cita muito sobre migração e sobre culturas negras, mas eu acho que é interessante sobre todo cidadão europeu e sobre essa parte de educação
na história, no Império, e o que vale para a gente muito e que a gente pode identificar essas mudanças e esses modelos educacionais da história do nosso país. Eu acho que o livro ele descreve não só na ditadura, mas também como a chegada dos padres jesuítas do nosso país. Eu acho que seria uma das partes que se destacam na educação e reconhecer a importância da educação no nosso país. Muito obrigado.